Boa noite, meus amigos. Estamos no ar com Horizonte Esporte, um programa que respeita a sua inteligência. E hoje um dia quente, uma terça-feira especial. Daqui a pouquinho, às 19h15, o Atlético enfrenta o Cerro Porteño, buscando a sua segunda vitória na Copa Libertadores da América. Nós vamos falar tudo sobre esse jogo, já tem uma escalação aqui e vamos acompanhar em tempo real para ir atualizando as informações para você. Vamos falar também do Cruzeiro que apresenta mais um reforço. Vamos falar do América e de tudo mais dos bastidores do Campeonato Mineiro e do futebol internacional. Mas antes disso, nós vamos rodar a vinheta e eu vou apresentar o cara que vai fazer o programa hoje aqui comigo. E já convido você para fazer daí também o programa, participar com a gente. Mande o seu recado, a sua crítica, a sua informação pelo 982350070. A sua participação é fundamental para o sucesso do nosso programa. A vinheta é rápida. Comigo aqui no estúdio, um parceiro de todas as horas. Ele foi um zagueirão no passado, mas hoje é o craque comentarista do presente. Boa noite, meu amigo Vanderlei Menezes. Boa noite, Carlos. Boa noite, telespectador, toda a nossa equipe, mais um Horizonte Esportes. Então vamos começar já aqui, batendo de primeira. Para a torcida do Atlético e para todos que gostam de futebol, o Atlético já está no aquecimento, dentro do Mineirão, no campo do Mineirão, para enfrentar o Cerro Porteño, buscando a sua segunda vitória na Libertadores. Estamos aí com a imagem dos treinos de hoje. Nós estamos vendo aí o Jair. Tá vendo ali o Jair? O Jair é uma das novidades e o Tardelli também. Os dois estão no banco com opção, aí estão aí Jair e Tardelli e Jair, com opção aí para o decorrer da partida. Né? Uma expectativa muito grande, principalmente com relação ao Jair, já que o meio campo do Atlético vem cometendo alguns erros e muita gente acredita que o Jair possa preencher ali aquele espaço com perfeição junto com o Tietê ou um outro volante da preferência aí do técnico Cuca. E na frente nós temos a possibilidade da estreia do Tardelli na Libertadores, né? Caso o Hulk não funcione, porque o Hulk começa como titular novamente no comando de ataque, ele que vem regulando aí nas duas últimas partidas. Eu vou passar aqui a escalação para depois debater aqui com o nosso parceiro, com o Vanderlei e com vocês aí de casa. Repetindo o nosso número para você participar, 982350070. Mande aí a sua fala curtinha que nós vamos colocar no ar. O Atlético está escalado com o Everson, o Guga. Eis aí uma novidade, o Guga volta a ser titular, Igor Rabelo, Alonso Arana. No meio, o Alan volta a ser titular no lugar aí do Zaratio, que está contundido, junto com o Tietê e o Nacho Fernandes na armação. No ataque, Savarino, Hulk e Keno. Esta foi a formação aí anunciada pelo Atlético. E para completar aqui, nós temos o Matheus Mendes como opção no banco, o Mariano, o Dodô, o Hever, o Gabriel, o Jair, como eu falei aqui, o Alan Franco, o Johan, Vargas, Diego Tardelli, o Sacha e o Marrone. E aí, Vanderlei, surpresa para você aí, principalmente com relação a Guga? Na minha opinião, seria mantido o Mariano. O Mariano. E o Guga é uma surpresa, mas a gente já sabe que é um jogador que o Atlético quer negociar, né? Então ele precisa jogar, principalmente um jogo de Libertadores, para ver se ele consegue fazer uma boa partida e conseguir lançar a mão desse jogador. Agora, o Atlético já conseguiu formar uma equipe mais sólida, né, Carlos? A gente já vê que o desenho da formatação do Atlético, com o Igor jogando, o Hulk como centroavante, isso aí é interessante. O meio de campo realmente, assim, o Jair é uma opção, mas ainda não é aquele jogador que a gente vem falando, que é o brucutu que o Atlético precisa para jogar no meio de campo. E o Tardelli é uma surpresa, porque a gente sabe que o contrato dele termina agora. Uhum. Já que ele está sendo colocado como opção, parece que existe a possibilidade. Né? Exatamente. O que a gente observa é que a régua está subindo.
o nível, o grau de exigência está subindo. O Cerro Porteño já é uma equipe mais qualificada em relação à própria América de Cali. Isso. Mais experimentada em Libertadores, né? Tem uma formação que não mete medo, mas a formação que requer respeito, né? E uma outra observação que eu faço com relação ao Cerro, porque eu vi o jogo, né? O empate do Cerro Porteño contra o La Guaira. Teve a mesma dificuldade que o Atlético teve. Então, é uma equipe que finaliza ali no último terço, vamos falar assim, mas para traduzir para o nosso telespectador, ali na entrada da área finaliza pouco, mas na intermediária finaliza bastante e joga muito pelo lado direito, o lado esquerdo de ataque deles. Então, aí, para mim, já traz uma preocupação, porque nós temos que observar o comportamento defensivo pelo lado direito do Atlético, porque o Guga não inspira confiança. Para mim, não inspira confiança. É uma situação que ele apoia mais desse lado, mas ele tem o apoio do outro lado também. É um time que joga pelas beiradas, né? Ele Sim. tende a fazer jogada pela beirada. Então, acredito que vai ser um teste para o Atlético. Vou cantar uma outra jogada, me perdoe, vou cantar aqui uma outra situação para você completar aí a sua análise. E se o Everson jogar adiantado como ele joga, provavelmente ele vai sofrer, porque é um time, como eu disse, finaliza a média distância, né? E observa muito essas questões de posicionamento da linha defensiva adversária. E pode acontecer. Agora, o que acontece é que essa vitória hoje do Atlético coloca ele numa posição bem confortável. Ele precisa ganhar esse jogo. No jogo, porque o que aconteceu? No jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, o Atlético praticamente se garantiu na final do campeonato, com a vitória de 3-0 sobre o Tombense. O que acontece? Ele pode poupar os jogadores no domingo, como ele poupou no domingo anterior. Então, no sábado, né, anterior. Então, pode acontecer que o Atlético consiga a classificação hoje. A vitória é super importante, porque depois ele vai jogar por resultado. Ele vai administrar os resultados. São jogos fora, vai ter o Laguária aqui, né? Que é um jogo também que ele pode fazer 3 pontos. Então, é uma situação bem confortável para o Atlético com a vitória hoje. E que ele tenha, o Atlético, o sistema defensivo do Atlético, observe, eu não estou dizendo que o Atlético tem que ser defensivo, mas tem que ter alguns cuidados. Porque na minha maneira de ver, o Atlético tem que pressionar esse adversário o máximo que ele puder em seu campo de defesa. Mas olha, que tenha cuidado com o Bocelli, tá certo? O Mauro Bocelli, um jogador experimentado, que finaliza bem, né? E o Espínola, que também é um jogador muito agudo, experimentado, experiente, sabe jogar, né? Agora, tem que ser uma equipe efetiva. O Atlético tem que finalizar muito e tem que ser assertivo nas suas finalizações. Realmente é o que a gente espera, né, Carlos? Eu acredito que com a volta do Keno pela esquerda, né, e com o Hulk jogando pela primeira vez como centroavante ao lado do Keno, e o Keno é um jogador que tem uma profundidade muito grande, acredito que vai dar resultado. E o Hulk pode se confirmar definitivamente como centroavante e o jogador que o Atlético tanto procurava e veio para jogar numa posição e hoje se destaca como centroavante, que a gente sempre comentou aqui no programa que era uma opção interessante. É um jogador que eu acho que ele se encaixa muito bem nessa posição de centroavante no time do Atlético. Como você disse, é um jogo importante para ele, para observarmos, né? Porque ele vai pegar uma defesa também que é mais forte do que ele enfrentou até agora, né? Com o Duarte e o Jiménez, Enzo Jiménez. Então, são 2 zagueiros fortes e que certamente estarão protegidos por uma linha de 3, né? Porque, com certeza, o Arce, vocês vão se lembrar do Arce, jogou aqui no Brasil, no Palmeiras, né? Era o rei dos cruzamentos fantásticos, né? Como cruzava bem o Arce.
E no Grêmio também. Se destacou muito com aqueles cruzamentos fantásticos, era meio gol. Ele punha a bola onde ele bem entendia, né? Hoje ele comanda, hoje não, já há um bom tempo comanda, né, o Cerro Porteño, e com certeza ele vai colocar ali o Luceno um pouco mais marcando, né? O Vila Sante também, que é o capitão da equipe, ele pega bem, marca bem. Então, vai ser uma prova mais assim, forte para o Hulk, né? Que vamos torcer para que ele consiga, né? Ter o desempenho que ele vem tendo e o crescimento dele. Mas para isso ele tem que contar com o Savarino também, e principalmente o Keno, que o Keno ele anda meio apagado. Né? Ele anda um pouquinho aí. Os últimos 3 jogos dele não foram os bons. Não foi como ele atuou ano passado, né? Não. Ele pode ser que a evolução dele, um jogador que ficou se preparando, mas eu acredito que o Keno é o jogador que faz a diferença no ataque do Atlético. Acredito que hoje ele pode fazer essa diferença e fazer com que realmente esse ataque ele se concretize, né? Que o Atlético precisa disso. O Atlético precisava ter uma consistência de um centroavante que chama a responsabilidade, que vai para cima, né? Não era um jogador que ficava esperando acontecer, não. Ele está realmente jogando de uma maneira que ele faz acontecer. Pode ser que seja uma surpresa e ele se confirme realmente como esse centroavante que o Atlético precisa. Agora, eu observo ali que em alguns momentos, né, o Cuca colocou o Keno para correr para trás, para ajudar a marcação. E isso, evidentemente, afasta um atacante com a qualidade dele da área. Isso. Então, se ele tinha que correr ali 5, 6 metros para finalizar uma jogada, vai ter que correr 8, 10. Né? Eu acho e facilita a marcação, porque você acaba dobrando, porque abre espaço, encosta no volante, encosta no lateral, o zagueiro já fecha também, então dificulta para ele. Eu acho que foi a entrada do Nacho, né, o Carlos? Sim. O Nacho causou esse... Porque o Nacho marca menos. Ele marca menos, é um jogador que tem mais liberdade, é um jogador de criação, então a tendência é deixar ele mais solto. Então, é por isso que eu tenho até cobrado mais do Nacho, porque para ele ter esse privilégio, ele tem que produzir mais para compensar a perda, né, do rendimento do Keno. Isso. Porque se você põe o Keno para correr para trás, para ajudar na marcação, deixa o Nacho solto e a produção dele fica nessa média, aí não compensa. Você não pode sacrificar um jogador do nível do Keno, né, para que ele componha o meio de campo, sendo que a capacidade dele ofensiva é muito maior do que a dele em compor a defesa do Atlético, né? E justamente o lado que é o melhor lado que o Atlético tem hoje, né? Que é o lado esquerdo do Atlético com o Arana e o Keno, são 2 jogadores que fazem acontecer dentro do time do Atlético. Olha só, o jogo está para começar lá no Mineirão, tá? Nós vamos fazer uma parada, uma pausa rápida, vamos voltar daqui a pouquinho, né, acompanhando em tempo real para você. Aí você aproveite e participe conosco pelo 982350070. Dê a sua opinião, não espera acontecer lá no Mineirão, não. Pode falar o que você pensa. 982350070. A nossa pausa é rápida, voltamos daqui a pouquinho.